Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo bem? Ronaldo, Liz, Lívia, bom dia, Lívia. Tudo bem, pessoal? Amélia, tá por aí? Amélia, Eduardo. Tudo bem, Amélia? Eduardo. Tá por aí, Eduardo? Fábio. Georgia. Guilherme. Isabelle, tá aí? João Vitor. Kailane, entrou? Não ainda, né? Cauã. Lara. Tá aqui. Tá, bom dia, Lara. Lívia. Lívia Oliveira. Lucas Leão, tá aí? Não, não entrou ainda. Maria de Lourdes. Só. É só oitavo A. Oitavo A e B, segunda-feira, tá? Maria Letícia, Maria Eduarda, Maria Letícia. Matheus. Matheus tá aí? Quem mais? Oh, tá os dois oitavos aí, A e B? Sim. Não, mas aqui no horário só tá o oitavo A. Não, mas no nosso horário tá aparecendo o oitavo ano, A e B. Então as aulas são juntas. Então mas tudo bem. Aqui para mim, isso no horário só vê só o oitavo A só. Tá? Mas tá bom, não tem problema. Beleza, vamos lá, pessoal. Eu acho que para vocês, pro oitavo A, por exemplo, nós paramos a apostila na página 26, né? Dá uma olhadinha aí. Página 26. Eu acho que com o oitavo B, eu tô um pouquinho mais à frente, né? Porque tem aula, no caso, na semana, eles têm aula primeiro que vocês. Acho que a gente tá na mesma página. Tá bom. Então vamos dar uma... Tá. Acho que a gente parou na página 29. 29? Vamos dar uma retomada aí na... Vamos dar uma retomada aí nessa parte da Revolução Industrial, aí depois a gente continua na Revolução Francesa, tá? Porque eu li aqui, estava na página 26, aí eu preparei algumas imagens, algumas coisas da Revolução Industrial. Então vamos dar uma retomada da Revolução Industrial, aí na segunda-feira a gente dá início aí, começa a já ver sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial são poucas páginas. A partir da página 20, acho que nós paramos na 26, né? Mas vamos dar uma retomada aí na questão da... Esses exercícios da página 23, vocês fizeram? Não. Não? Tá, Sim. Sim, mas alguns não fizeram, né? Sim. Depois a gente retoma, então. Depois a gente retoma esses exercícios aí, tá? Vamos dar uma retomada aqui na Revolução Industrial. Aí na segunda-feira a gente já entra na parte
da Revolução Francesa? Que na verdade falta pouco para acabar a apostila, né? Deixa eu ver aqui. Não tem muita coisa não, mais umas 3, 4 aulas e acaba a apostila. Tá, eu acho que tá as 2 salas mesmo, que eu tô vendo aqui que tem 45 participantes. Porque o meu horário aqui tá só... O horário aqui, ó, espera um pouquinho. Tá só oitavo A. Né? A quinta-feira, oitavo A. Na segunda-feira, que é oitavo A e B, mas já mudou também, né? Para segunda-feira que vem já mudou o horário. Mas o meu horário não mudou, tá bom? Os horários da aula de história não mudou, continuou o mesmo, tá bom? Vocês vão entrar com os mesmos, o mesmo ID que tá aí, não mudou nada. Mudou o horário para semana que vem, mas as aulas de história não mudou, tá bom? Mudou só as outras aulas. Os meus horários, as minhas aulas continuam, as aulas de história continuam no mesmo horário e com o mesmo ID, tá bom? Não mudou nada. Tá, espera um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês, espera aí. Tá aparecendo para vocês na tela aí? Sim. Revolução Industrial, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela inteira aqui. Espera um pouquinho. Demora um pouquinho, tem muita coisa aberta aqui. Tá, vamos lá. Enquanto ele abre aí, a gente vai continuando aqui. Só para a gente retomar, então, como eu já falei, tenta não mexer muito no microfone aí, senão fica muito barulho. Quanto mais silêncio a gente tiver, melhor. Todos estão me ouvindo bem aí? Sim. Então tá. Tá, a Revolução do Cereal, então, tá aparecendo na tela para vocês, né? Sim. Tá bom. Ok. A Revolução do Cereal foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa. Então, nós não podemos esquecer que foi mudanças na questão da economia e automaticamente isso vai acabar mudando a questão social também na Europa. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver algumas imagens, começa a mudar então o cotidiano, tá? Só para retomada que nós já vimos isso, né? Mas a gente já encerrando hoje, na segunda-feira, a gente já começa a ver sobre a Revolução Francesa. Porque eu estou retomando porque a gente está bem até na apostila, né? Nós estamos quase terminando a apostila praticamente. Depois eu vou passar os TCs também hoje e tal. E daqui a pouquinho eu falo também em relação ao trabalho, tá? O trabalho que eu passei para vocês, a gente já comenta sobre isso. Então vamos lá, a Revolução do Cereal no século XVIII e também se estendeu até o século XIX, tá? Mas a questão do século XIX é chamada Segunda Revolução Industrial, tá? O que nós estamos vendo é a primeira Revolução Industrial que vai acontecer no século XVIII, tá? A primeira Revolução Industrial. Alguns falam em 2 fases e tal, mas a princípio nós estamos vendo a primeira Revolução Industrial, século XVIII. Então é um conjunto de mudanças. Esse conjunto de mudanças, nós podemos entender então que mudou principalmente na economia e vai mudar o cotidiano na produção também. O modo de produção também vai mudar, tá? Ou seja, a mudança principal é no sistema da economia, no dia a dia do operário das fábricas, tá? E vai mudar também a questão social, cultural, enfim, nós vamos ter várias consequências aí. Há mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX, tá? Olha lá, a principal particularidade dessa revolução, então eu já comentei com vocês o que é uma revolução, né? Nós falamos em revolução quando primeiro temos que ter uma revolta para depois acontecer uma revolução. Já expliquei isso em sala para vocês. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, tá? E com o uso das máquinas. Então, nós temos que entender que até então nós tínhamos um trabalho manufaturado, né? Eu vou retomar essa parte aí que expliquei para vocês, tá?
Nós tem um trabalho artesanal, né? Vamos dar um exemplo de trabalho artesanal. Nós temos onde o artesão, ele faz todo o processo, ele conhece todo o processo de trabalho, tá? Ou seja, vamos dar um exemplo bem simples, bem prático. O artesão, o operário, no caso, ele começa a fazer, por exemplo, uma mesa de forma artesanal, então ele vai desde o início até o final, né? Então ele conhece todo o processo de produção dessa mesa, por exemplo, tá? Ele que vai colocar as peças, né? Ele vai os parafusos, enfim, ele que vai montar tudo, todo o processo de montagem de uma mesa, por exemplo. E estou falando do processo artesanal, tá? Que é o primeiro processo aí de produção. Ele conhece o operário, o artesão, ele conhece todo o processo de produção, desde o início até o final. Podemos dizer assim, desde o primeiro parafuso que ele coloca numa mesa, por exemplo, até o último. Tá? Então, no processo artesanal, o artesão operário ele conhece todo o processo. Ele tem o controle de tudo. Ou seja, é correto a gente afirmar que o artesão ele tem um controle da produção. Tá? Então, isso é um processo artesanal que nós vimos lá no período medieval e coisa e tal, né? Por isso que nós temos muitas mudanças aí no que diz respeito ao processo de produção em relação à Revolução Industrial. Então, tem um segundo processo que é o manufaturado, tá? Que já é um processo intermediário, tá? O manufaturado, o operário, ele já não tem o controle da produção, tá? O manufaturado, por exemplo, vai encaixar as madeiras, no caso da mesa que eu dei exemplo, né? O outro vai lá, acaba encaixando o quê? Colocando os parafusos, outro operário, ele vai colocar o pé da mesa, um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, ou seja, o processo manufaturado, nós já temos começa aí uma divisão do trabalho, que chamamos de divisão do trabalho. Tá? Então, veja bem que no século XVIII, a partir da Revolução Industrial, já começa a mudar todo o processo de produção, começa a mudar. Tá? Vocês estão me ouvindo bem, né, galera? Sim. Então, tá bom. Então, começa a mudar todo esse processo de produção, tá? Depois, o processo fabril, que é o último, que é no caso da Revolução do Cereal, né, que já começa o processo industrial, ou chamado também de processo fabril de produção. Também temos uma divisão do trabalho, temos o controle do capital, ou seja, o controle, o dinheiro da venda desses produtos, não é o operário mais que controla. Nesse caso, quem tem o controle do capital, nesse sentido, já é o dono da fábrica. Então, o processo fabril, né, ele já é muito mais avançado, tá? Nesse sentido aí de produção, tá? Nós temos o controle. Quem tem o controle das fábricas, aí já é o burguês. No século XIX, nós temos a segunda Revolução Industrial, nós vamos ver isso, que vão ter vários pensadores, tá? No século XIX, que vão criticar essas consequências sociais. Nós temos um avanço na economia, na produção, né? Em relação à Revolução Industrial, que dá início lá no século XVIII. Mas também nós temos uma consequência social. O trabalho nas fábricas também vai ser um trabalho muito forçado, tá? Não tem hora extras, né? As pessoas que trabalham nas fábricas não têm direitos trabalhistas, então isso vai ser muito criticado. Isso vai ser uma consequência social. Lá no século XIX, vários pensadores vão criticar isso, tá? Ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. Na tela, só mexe no microfone de vocês e no vídeo, tá? Não mexe mais nada, por favor. Então, nós temos um processo de produção. Entender esse processo de produção, né? O manufaturado, tem o artesanal, depois o manufaturado e depois o processo industrial, tá? Nós temos 3 processos aí. E a Revolução Industrial, nós temos o processo fabril, tá? A introdução das indústrias, então. Isso falando da primeira Revolução Industrial, tá bom? Nós temos aí
consequências sociais disso também, consequência ambiental, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Algumas imagens aqui eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ter algumas consequências sociais também. E lá no século XIX, alguns pensadores vão criticar isso, que nós vamos ver também, tá? Provável que na segunda apostila nós vamos ver isso. Em relação ao trabalho, tá? Eles trabalhavam, tem uma consequência social, quando eu falo consequência social, porque nós vamos ter consequência ambiental também, tá? Na verdade, nós olhamos isso, só para dar uma retomada, e como a gente está bem adiantado até na apostila, então nós vamos dar uma retomada, só para a gente relembrar, né? Então, pessoal, nessa época, nesse período aí, nessas mudanças que ocorreram... Ah, tá, só para ilustrar um pouquinho. Até a Revolução Industrial, nós tínhamos um capitalismo comercial com base lá no mercantilismo. Lembram disso? Mercantilismo? Lembram do mercantilismo? Sim. Lembram, né? Então, a partir de meados do século XVIII, tá? 1760, né? Então a Revolução Industrial ela vai desde 1760 mais ou menos até 1840, ou seja, vai se estender até o século XIX, mas no século XIX nós temos uma segunda Revolução Industrial. Então vamos lá. Até meados do século XVIII a gente tem o capitalismo comercial. Então na Revolução Industrial vai se consolidar o capitalismo industrial, tá? Ou seja, vai mudar começa a mudar então as transformações, igual está aqui, né? Conjunto de mudanças essas que são econômicas, mudanças sociais, nós vamos ver mais à frente as consequências sociais. Podemos dizer aí como consequência social, os trabalhos na fábrica, como que era? Como que vocês imaginam que era o trabalho nessas fábricas? Como que era? Professor, Quero trabalho. Oi? a Jorge está pedindo para você olhar o chat. Não entendi. O chat. Espera um pouquinho só, espera aí. Deixa eu ver aqui, espera aí. Ah, tá. Estou perguntando dos trabalhos. Daqui a pouco eu já falo dos trabalhos, tá? A Georgia também não está conseguindo entrar. Tá bom, tudo bem. Daqui a pouco eu falo dos trabalhos para vocês, tá? Antes de encerrar a aula. Então, continuando aqui. As condições de trabalho nas fábricas são precárias, né? A gente está falando do século XVIII, pessoal. Então, é complicado. Não tinha leis trabalhistas, né? Trabalhava de 12, 14 horas por dia, as condições insalubres. O que é condições insalubres? Crianças também trabalhavam bastante. Isso, as crianças de 7 anos, iam ir para a escola e iam trabalhar. Mulheres Né? Então, também, por causa que era mulheres também. era menos alto o salário. Isso. As mulheres recebiam salário menor, tá? E as crianças também. Então, por que eles colocavam crianças? Porque para limpar os teares, vamos colocar aqui uma imagem para vocês verem. Deixa eu clicar aqui. Aqui. Porque tinha máquina que só um monte de criança ficava para limpar? Isso. As máquinas, só a mão das crianças era pequena, né? Então, era mais fácil de limpar as máquinas. Tá? Bem mais fácil de limpar, colocar, deixa eu botar aqui, tá aparecendo para vocês a imagem da tela inteira aí? Vai aparecer então, peraí. Aí, agora tá, né? Tá. Sim. Tá. Então, veja bem, aqui eu peguei uma imagem, uma mulher trabalhando na fábrica, como era um tear mecânico. Né? Nós tínhamos um tear mecânico. Esse tear aqui mecânico, né? Chamado de spinning jenny, né, em inglês, porque não podemos esquecer que a revolução industrial começou na Inglaterra, né? Por que começou na Inglaterra? Porque ela tinha matéria-prima suficiente, tá? Carvão, principalmente ferro, carvão. Então, olha como é que era o trabalho nas fábricas, né?
como que era um tear mecânico chamado Spring, tá? Então, o trabalho, a mulher trabalhando aqui, ó, o que tem de diferente em relação a um trabalho, por exemplo, hoje nós temos um trabalho, hoje temos leis trabalhistas, né? O que tem de diferente aqui, que vocês estão vendo nessa imagem, que não pode ter hoje, por exemplo? Naquela época não tinha lei trabalhista nenhuma. Hoje, por exemplo, já temos leis trabalhistas. O que tem de diferente? A criança trabalhando. Criança, né? Aqui nós temos uma criança trabalhando, ó. Você pode ver o mouse aqui, ó, tá? Uma criança trabalhando, né? Provavelmente essa criança aqui não tinha mais que 10 anos, né? Provavelmente. A mulher trabalhando, muitas mulheres trabalhavam grávidas, né? Então nós tínhamos uma consequência enorme social, ou seja, mudou a questão econômica, tá? Acabou mudando na questão econômica, mas por outro lado também teve uma consequência social, tá? Aqui nós temos mais outra consequência que podemos dizer que nós tivemos da Revolução Industrial. Olhando essa imagem, que consequência nós tivemos, além de consequência social, que consequência nós tivemos? Poluição, né? Olha só, pela imagem nós podemos ver aí, ó. As fábricas, né? As grandes cidades da Inglaterra tiveram poluição até alguns anos atrás. Poluiu o ar, não. Aí, alguns anos atrás, por exemplo, o rio Thames, na Inglaterra, ele era totalmente poluído por conta da Revolução Industrial. Até alguns anos atrás, conseguiram despoluir, né? O rio Thames, em Londres, era como se fosse o Tietê aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Aqui dá para vocês verem o rio Thames, né? Então, nessa imagem, nós percebemos que teve também uma consequência ambiental muito grande. Porque nós estamos falando, pessoal, do século XVIII. Então, no século XVIII não está nem aí com a questão ambiental, né? Tá bom? Vamos voltar lá. Em relação ao TC, por exemplo, você lembra o TC que nós paramos? Ah, tá. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo até aí? Sobre esse processo de produção que foi mudando? Né? Sim. Vocês lembram o TC que nós paramos? Não sei. Eu acho que foi o 5-4, né? Foi o 5. O 5. Oitavo B, eu acho que foi até o 6. Não, Até foi o até 6. o 5. Até o 5. O 6 eu Até o fiz 5, né? sozinho. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui para anotar um pouquinho aqui, peraí. Fazer algumas anotações aqui. Não sabia que ia entrar as duas. Então, TC5, tá? Vamos fazer o TC5 aí, então. Quem já fez, tudo bem, mas tem alguns que não fizeram ainda. Esse exercício da página 23 e 24, quem já fez? Olha, eu fiz, não sei o resto da turma. Oi? Já fiz a 23 e 24. Já, tá. Eu acho que a maioria já fez, né? Então, agora, em relação ao trabalho, pessoal. O trabalho que eu pedi para vocês, alguns, quem que fez o trabalho? Alguns já fizeram, né? Qual o trabalho, professor? Espera um pouquinho aí, peraí. Sobre as revoluções, era para entregar dia 23/3 esse trabalho. Eu já fiz. Tá. Quem já fez o trabalho, era para fazer manuscrito. Lembra que eu pedi manuscrito para vocês? Sim. Então, quem já fez, não fez ainda, pode fazer digitado, tá? Entrega para mim. Ô, professor, Oi. mas você quer que envie por e-mail? Ou também dá para entregar pelo WhatsApp? Sim, quem já fez, vamos fazer assim então, para ficar mais fácil. Quem já fez manuscrito, que a entrega era dia 23/3. Quem já fez, tira uma foto, alguma coisa e manda para mim, tá bom?
Pode ser? Pode. Quem ainda não fez? Isso. Não, quem ainda não fez, pode fazer digitado, né, e envia por e-mail. Eu vou colocar no grupo lá de vocês, tá? O meu e-mail. Aí vocês podem mandar por e-mail para mim. E para quem já fez, né, que já tá manuscrito, tira uma foto e manda para mim. Tá bom? Pode ser? E assim, mas não esqueçam, pessoal, de colocar o nome de vocês lá no grupo, senão eu não vou saber. Tá bom? Coloca o nome direitinho, a foto e o nome, tá bom? Senão eu não vou conseguir saber de quem é. Professor, não é mais fácil todo mundo mandar por e-mail? Então, bom, pode ser então, né? É mais fácil, porque você pode tirar foto e depois vocês têm como vocês transferirem do celular para o computador? Mas tem como mandar por e-mail no celular. Então, é fácil que for mais fácil. Então, vou fazer o seguinte, então, eu vou colocar o e-mail lá no grupo, aí vocês tiram foto e anexam no e-mail. Ou seja, quem não fez ainda, tá? Manda para mim. Eu já fiz, pô. É só você tirar foto do seu trabalho e mandar. Espera um pouquinho, eu tô explicando isso aí. Então, Caraca, mas pelo e-mail, velho? Quem já fez, Pelo celular. Quem já fez, tá? Manuscrito, tira foto e envia para mim, tá? Até semana que vem, tá bom? Até que dia da semana que vem? Até quinta-feira da semana que vem. Mandar por onde mesmo, professor? Manda por e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail no grupo. Olha, repetindo então, veja bem. Quem já fez, né? Quem já fez, tira foto, tá? E manda por e-mail. Quem não fez, faz e manda para mim até quinta-feira. Faz digitado, tá? E manda por e-mail. Tá bom assim, gente? Sim. Mas manda por e-mail, especifica lá no lugar, o campo do e-mail, assunto, vocês coloquem lá, tá o nome de vocês direitinho, no corpo do texto coloca o nome de vocês, tá? E coloque lá trabalho de história, tá voando lá. E depois no corpo do texto coloca o nome de vocês direitinho para saber. Porque às vezes o e-mail tá no nome diferente o e-mail tá no nome diferente da pessoa, tá bom? Especifica direitinho lá. Entenderam, pessoal, essa parte? Sim. Tá bom. As páginas 23 e 24, quem não fez, por favor, façam, tá? Pra gente caminhar aí, tá bom? Todos já fizeram a página 23 e 24 ou não? Sim. Já. A gente até já corrigiu, né? Não? Até já eu corrigi com vocês e com a outra sala também. Então, eu não sabia que ia entre as duas salas, tá? Porque ó, o horário para mim aqui, ó, aqui da quinta-feira, só tá 8º A. Então, é provável que sempre vão entrar as duas salas, tá? E lembrando, então, mais uma vez, que meu horário não mudou nada, tá bom? O meu horário continua os mesmos horários e vocês vão usar sempre esses mesmo ID, todos os horários, tá bom? Por exemplo, na segunda-feira vocês vão usar um ID, na quinta outro. Então sempre na segunda-feira o mesmo ID e na quinta-feira também o mesmo ID. E o horário das aulas também não mudou. A semana que vem mudou o horário, mas os meus horários não mudaram. Tá bom, pessoal? Tá bom. Alguma dúvida aí? Beleza, né? Então vamos dar uma avançada aqui na Revolução Industrial, tá? Então Então vamos lá. Na página 27, vamos dar uma introduçãozinha aqui na questão da Revolução Industrial, porque aí na segunda-feira a gente já entra direto, né? Dessa parte aí, tá? Na página 27 da apostila. Então faltam 10 minutos para terminar a aula. Apareceu para vocês aí uma mensagem? Não mostrou. Não. Então, não? Ali em cima. Minuto, volta.
Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar com vocês aqui, tá? Fazer uma introduçãozinha da Revolução Francesa, aí na segunda-feira a gente já entra direto aqui na Revolução Francesa. Mas eu vou começar a falar, e se cortar não tem problema, já sei que terminou a aula, você já sabe que se não der tempo de despedir de vocês, você já sabe que cortou a aula, tá bom? Aproveitar o tempo. Então vamos lá, como que estava a configuração? A Revolução Francesa, ela também foi no século XVIII, tá? Já no final do século XVIII, falando página 27, tá? Da apostila. No final do século XVIII, então como que estava a Revolução Francesa, como que estava a França nesse contexto? Essa revolução, ela também conta como uma revolução burguesa. Todas essas revoluções, pessoal, que nós estamos vendo, são chamadas revoluções burguesas, tá? Aquela primeira revolução que nós vimos lá, as revoluções inglesas, no começo do bimestre, vocês lembram, né? E depois, agora a Revolução Industrial, e agora, por último, do século XVIII, nós vamos ver sobre a Revolução Francesa. Eu pedi um trabalho para vocês, né? Sobre as revoluções. Então, veja bem, como que estava a França nesse período? A França, no século XVIII, ela estava dividida entre primeiro estado, né? Na página 27 da apostila lá. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, nós costumamos dizer... Olha o microfone que está barulhando aí. Não sei. Então, nós costumamos dizer que a sociedade francesa, no século XVIII, ela estava dividida, ela estava estamentada. É uma sociedade chamada sociedade estamental, né? Ou seja, nós temos o primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado, o grupo social que representava o primeiro estado, a nobreza. Não mexer muito no microfone, aí isso não faz muito barulho. O primeiro estado era representado pela nobreza. Toda a família do rei, por exemplo, naquele momento, o rei Luís XVI, né? Toda a família do Luís XVI representava, então, o primeiro estado. Toda a nobreza, tá? Então, qual classe social que representava o primeiro estado? A nobreza, tá? Luís XVI e toda a corte francesa, toda a família do rei. Lá no Palácio de Versalhes, que nós vamos ver mais detalhes sobre isso, imagens sobre isso. O segundo estado, quem que representava, então, o segundo estado? Já que os franceses, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, eles estavam divididos em estamentos, né? Sociedade estamental, tá? Então nós temos ali o segundo estado representado, o primeiro estado é o clero que representava, né? Eu confundi aqui, tá? Primeiro estado, quem representava? Clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, os burgueses, tá? Burgueses e as camadas sociais menos privilegiadas. Repetindo então, primeiro estado, quem representava o primeiro estado? O clero, né? Isso, clero. Padres, bispos, igreja, padres, bispos, representava o primeiro estado. O segundo estado, quem representava o segundo estado? A nobreza, né? Os nobres e o rei. Isso, o rei e toda a sua família, a corte do Luís XVI. O terceiro estado, que era mais ou menos 90 a 95% da população francesa, era representado pelos burgueses, o terceiro estado, pelos burgueses e também pelas camadas menos privilegiadas, trabalhadores públicos, os chamados sans-culottes, que nós vamos ver mais à frente, mais detalhes sobre isso, os sans-culottes, os menos privilegiados na sociedade francesa, juntamente com a burguesia, tá? Essa burguesia, nós tínhamos a alta burguesia e a baixa burguesia. Então, a sociedade francesa, para a gente entender o contexto da Revolução, ela estava dividida em 3 estamentos. Primeiro estado, representado pelo clero. Segundo estado, representado pela nobreza. E o terceiro estado, representado, então, pelos burgueses e pelas classes menos privilegiadas. Tá? Em relação aos impostos, por exemplo, por que será que
tem alguém mexendo na tela. Eu já falei para vocês não ficar mexendo na tela do celular, do computador. Vocês só vão mexer no microfone de vocês e na imagem, quem quiser. E mais nada. E lembrando que eu estou gravando, todas as aulas estão sendo gravadas. Já coloco para gravar no início para não ter esse problema. Ninguém fala, não fui eu, não fui eu. Tudo registrado, quem foi, quem não foi aqui. Porque vocês fizeram tudo registrado. Depois eu estou passando essas aulas. Continuando então. O que vai levar então a Revolução Francesa nesse momento? Desses 3 estamentos, do primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, somente qual estado pagava imposto? Vocês têm ideia mais ou menos? Terceiro. Isso, somente o terceiro estado pagava imposto. Vocês estão entendendo por que primeiro eu falei para vocês sobre a questão da revolução. Primeiro temos que ter uma revolta, né? Para depois acontecer a revolução. Então, o terceiro estado vai se revoltar, então. Tá? Eles vão se revoltar contra, por exemplo, o terceiro estado pagava imposto. Somente o terceiro estado pagava imposto. O primeiro e segundo, não. Então, era como se fosse exatamente isso. O terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo através de impostos. Todas as regalias que o segundo e terceiro estado tinham na França nesse período, tá? Era sustentada pelos impostos do terceiro estado. Tá bom, pessoal? Então, isso vai levar ao quê? A população vai se revoltar. Os burgueses e a sociedade, né? Aqueles menos privilegiados que fazem parte do terceiro estado. Isso vai levar com que o terceiro estado se revolte. Para daí, então, acontecer lá no final do século XVIII, a Revolução Francesa. Dessa forma que estava, então, dividida a sociedade francesa entre primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Somente o terceiro estado pagava imposto, tá? E isso pagava imposto e como se o terceiro estado sustentasse o primeiro e o segundo estado, né? Então, como se os burgueses e as classes menos privilegiadas da sociedade sustentassem os nobres, sustentassem o clero. Tá? Eles viviam ainda, os franceses, nesse momento, no século XVIII, eles viviam ainda numa sociedade semi-feudal. Porque a igreja recebia muitos impostos nesse momento. Tá? Nós temos que entender isso aí. Eles viviam numa sociedade semi-feudal. Olha, a gente fala que o feudalismo acabou no século XV, né? Mas no século XVIII ainda tinha um sistema semi-feudal na França. Tá? Os grandes proprietários pagavam imposto para a igreja ainda, assim como lá no feudalismo. Então, a sociedade francesa no século XVIII ainda vivia num sistema semi-feudal. Tá? Então, essa questão do terceiro estado pagar imposto para sustentar o primeiro e o segundo que vai levar à revolta. Da revolta vai surgir, então, a Revolução Francesa. Faltam 2 minutos para acabar a aula. Alguma pergunta aí, pessoal? Só para a gente dar uma introdução assim, na Revolução Francesa. Na próxima aula a gente aprofunda mais. Não. Acho Tranquilo, então. até Oi. Fala ali. Na matéria do ano passado, você falou, eu não sei se vai também contar para a França, mas que na Inglaterra teve uma parceria entre a burguesia e o rei. Ah, sim, isso foi lá no começo, né? Lá no início tá? No E início já da formação. Isso, não, não entendi. A aliança dele já se rompeu? Isso, já começa a se romper desde a Revolução Inglesa que nós vimos, tá bom? Essa aliança, isso, exatamente, começa a se romper. Tá vendo que agora está se rompendo desde a Revolução Inglesa, né? Muito bem, vai acabar aqui já, tá bom? Pessoal, até segunda-feira, então. Bom final de semana para vocês, tá? Tchau. Tchau. Falta 1 minuto para terminar a aula. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau. Tchau, gente. Falou. Até semana que vem. Pedro Gabriel. Tchau. Tchau, tchau.